Sexta-feira, hoje é dia 26 de janeiro de 2024, estamos iniciando mais uma edição do Jornal Gente, 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Começar hoje falando sobre educação, com quem está nos acompanhando nesta manhã, porque afinal de contas daqui a pouco tem discussão a respeito dos rumos da educação brasileira no setor público, com o encontro do presidente da República com o ministro da Educação. Ao longo dos últimos dias, nessa semana, nós ouvimos especialistas aqui no Jornal Gente a respeito de trabalho, a respeito de educação, principalmente para jovem no país. Porque em 1990 nós tivemos uma mudança na legislação brasileira com a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, que mudou as regras do jogo para que menores de 18 anos possam ingressar no mercado de trabalho. Hoje, só existe a modalidade de jovem aprendiz, para quem tem entre 14 e 17 anos, para de alguma forma participar de forma regularizada do ofício, mas nós temos na prática uma outra situação. Jovens que foram parar na marginalidade, que foram parar no mundo do crime, em organizações criminosas, aviãozinhos do tráfico, vendendo entorpecentes. Para as meninas, uma situação ainda pior, a prostituição, que tem aliciado essas crianças e jovens para o mundo do crime. Hoje, o que nós temos no Brasil é um grande desafio de tentar mudar as coisas, de tentar olhar para o passado e ver aquilo que acontecia e que muitos lembram de jovens que tinham o seu emprego digno, claro, começavam ali com tarefas mais simples, mas o trabalho já trazia naquele momento senso de responsabilidade, de disciplina e ajudava muitas famílias. O superintendente do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, Rodrigo Dib, participou conosco e trouxe números alarmantes a respeito da situação do jovem no mercado de trabalho. A gente tem revisto muito a própria lei do jovem aprendiz. Para a gente falar um pouquinho de números, né, da dimensão, hoje no Brasil a gente tem os dois principais programas de entrada no mercado de trabalho. O jovem aprendiz hoje, em 2023, ele empregou no Brasil inteiro 580 mil jovens. E o programa de estágio no Brasil inteiro, então a gente fala muito do estagiário, foram 670 mil. Quando você soma os dois números, não dá 1,5 milhão. Quando você soma o tamanho que a gente tem uma juventude de 14 a 24 anos, ela é mais de 50 milhões. Então, sim, você está falando que você tem os dois principais programas de inserção no mercado de trabalho hoje, que eles não geram mais nem 5% das vagas que precisavam, né? Em meio a essa discussão que o Jornal Gente tem levado ao ar sobre a questão da educação, do trabalho para jovens, nós recebemos muitas mensagens da nossa audiência. Eu separei uma delas para colocar no ar agora. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos da Bandeirantes, Cláudio Omar de Atibaia. Vamos falar referente ao primeiro emprego, né? É a nossa legislação burra, porque eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade na roça, catando algodão, colhendo café, quebrando milho, arrancando feijão, na enxada. E não morri até hoje. Tenho certeza que o serviço faz o ser humano mais digno, né? Mas a nossa legislação, os nossos governantes, homens públicos, né, tiraram um meio aí para afetar isso, né? Vamos criar mais bandidos, eu acho que é isso que eles pensam, né? Foram tudo eles que fizeram essa barbárie com o povo brasileiro de não deixar o jovem trabalhar. Essa é a grande verdade. E ainda fico revoltado quando ouço gente defender esses lados políticos de imbecis aí. Um bom dia a todos. Os números mais recentes que temos a respeito dessa questão mostram, né, que o jovem também não está na escola. Ou seja, aquela ideia romântica de que nós iríamos salvar as crianças e os adolescentes das primeiras tarefas nesses empregos e levá-los aí para um outro patamar de educação não se concretizou depois de todos esses anos, desde a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente. 48% das crianças e dos jovens não estão hoje na escola, segundo o levantamento oficial mais recente que nós temos e foi divulgado no ano passado. É um número gigantesco, quase a metade
não está na escola também. Ou seja, onde que eles estão? Muitos deles, como nós dissemos, a serviço do crime. Para finalizar esse meu destaque aqui sobre os desafios da educação e também da questão da legislação brasileira sobre o trabalho dos jovens, eu separei um trecho de uma outra entrevista que nós levamos ao ar nesta semana, do ex-ministro da Educação, atual secretário de Educação do Pará, Rocieli Soares, trazendo aqui uma preocupação também com o investimento no ensino técnico, esse que acabou em desuso nos últimos anos também por questões ideológicas que contaminam a discussão a respeito dos rumos da educação no Brasil. Qual que é a grande discussão em relação aos itinerários? É caber, por exemplo, a educação técnica, que faz sentido para dar empregabilidade, fazer que os nossos jovens tenham acesso a uma educação que faça mais sentido, inclusive para a vida real deles. E educação técnica, sem dúvida, é importante. Quando você diminui muito o tamanho do itinerário, você não vai caber cursos técnicos. Para quem é pai e mãe e quer que seu filho tenha a oportunidade de fazer um curso técnico, isso é fundamental que você aumente, né? São Paulo, por exemplo, está trabalhando muito fortemente nessa direção e outros estados, tantos aí, que já têm políticas nesse sentido. E os cursos técnicos, né, Cláudio, Sônia e quem está nos acompanhando aqui no Jornal Gente, claro que eles trazem muito além da oportunidade de já sair com um ofício depois da graduação no ensino básico. Eles dão conceitos de marcenaria, de elétrica para os alunos, algo que o brasileiro não tem. Os americanos, por exemplo, eles conseguem dentro de casa resolver várias dessas tarefas. E o brasileiro, infelizmente, fica segregado desse tipo de aprendizagem nos bancos escolares. São 8h06 da manhã, tem mais notícias chegando no